Eu vi que vocês gostaram muito das histórias que eu contei sobre as buscas e salvamentos no bosque, então eu vim aqui contar mais algumas dessas histórias pra vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Deixa um like, querido, deixa um like. Se inscreva no canal, amado. Se inscreva no canal, querido. E vamos para mais uma creepypasta. Não é mesmo, queridos? Vamos contar umas histórias de terror. Vamos contar histórias de terror no meio da floresta? Tiveram muitos comentários sobre a questão das escadas. Eu vi que vocês se interessaram muito, então eu vou trazer mais algumas informações sobre elas e vai ter uma história também que vai incluir as escadas. Elas aparecem, gente, em várias formas, vários estilos, várias condições. Não tem uma forma única de escada que aparece pra gente. Elas podem tanto estar em ruínas, só o bagaço, quanto também podem estar completamente novas. Teve uma escada que eu vi uma vez, inclusive, gente, que parecia ter sido tirada de um farol. Era uma escada caracol de metal muito antiquado. E não, elas não sobem infinitamente até que você não possa mais ver o topo delas. Não, gente, dá pra ver o topo delas. É que nem eu falei com vocês. Imagine que você tem uma escada na sua casa, aí tiraram exatamente essa escada da sua casa e colocaram no meio de uma floresta. Agora, falando de pessoas desaparecidas, eu posso falar pra vocês que metade das ligações que a gente recebe de emergência são ligações desse tipo. A outra metade são de busca, gente que foi picada por mosquito, gente que se queimou com fogo. E, gente, vocês não vão acreditar a quantidade de adolescente que fica bêbado e acaba se queimando com fogo. Nós somos uma equipe bem pequena, mas a nossa equipe é muito boa em encontrar sinais de pessoas desaparecidas. E acaba que isso torna o nosso trabalho mais frustrante quando a gente não consegue encontrar essas pessoas. Teve um caso em particular que deixou a gente muito mal, assim, porque nós encontramos alguns rastros dessa pessoa desaparecida, mas isso deixou a gente com mais perguntas do que respostas. Um homem mais velho, ele foi até o parque e andou pela uma trilha, assim, uma trilha que era bem feitinha, assim, tinha o formato de uma trilha, tranquilamente. Até que um momento que a gente estava trabalhando, a esposa desse senhor ligou pra gente e falou que o marido dela não tinha voltado pra casa no horário que eles tinham combinado certinho. Ela ficou preocupada, gente, porque ele tinha um histórico ali de ter convulsões. Então, se ele não tomasse o remédio certinho, pode ser que ele tenha tido algum tipo de problema na trilha e tal. Então, ela ficou preocupada, por isso que ela ligou. Agora, não me pergunta por que ela não foi com ele, por que eles acharam seguro ele sozinho. Porque, sinceramente, a gente não pergunta esse tipo de coisa. Passa um tempo, gente, esse é o tipo de coisa que a gente não se importa mais, não faz a menor diferença. O meu trabalho tem alguém que tá perdido, eu preciso encontrar essa pessoa. Bem, a gente juntou ali a nossa equipe, a gente foi fazer o nosso procedimento padrão, né? Pegamos o que tinha que ser pego e fomos em busca do cara. Não demorou muito para que um dos integrantes da nossa equipe encontrasse sinais de que esse cara, na verdade, saiu da trilha. Foi nesse momento que a equipe se separou, formando um leque, assim, pra gente ter certeza que a gente estava cobrindo todos os cantos possíveis que ele poderia ter ido. Até que em certo momento a gente ouviu pelo nosso rádio que um dos veteranos, né, uma das pessoas da equipe, estava pedindo pra gente voltar pro lugar onde a gente se separou. Quando isso acontece, significa que a pessoa que estava desaparecida foi encontrada, geralmente, né? E aí a pessoa que encontrou precisa de ajuda ali das outras pessoas da equipe pra poder levar essa pessoa até um atendimento médico. Quando eu cheguei lá, esse veterano que chamou a gente até aquele local estava parado na base de uma árvore com as mãos na lateral da cabeça. E aí a gente perguntou o que estava acontecendo e tal, que a gente não tinha entendido, e ele apontou para os galhos dessa árvore. Eu não consegui acreditar no que eu tinha visto naquele momento, gente. Lá em cima da árvore, bem no alto, tipo 10 metros de altura, tinha uma bengala pendurada, sem explicação nenhuma. A alça dessa bengala era muito pequena, não tinha como ele ter jogado tão alto assim e prendido essa bengala tão alto e tão bem do jeito que ela estava presa. E também não tinha sinais de que esse senhor estava ali pelas redondezas daquele local. A gente continuou procurando esse homem durante um tempo, mas a gente nunca encontrou ele. A gente até usou os cachorros para poder procurar esse homem, ver se sentiu o cheiro dele em algum lugar, mas chega um momento, gente, que
E vai chegando mais ligação e a gente vai ficando atolado e a gente já fica sem ter pra onde ir. Então, chega um momento que a gente não procura mais a pessoa também. A esposa desse homem ligava pra gente todos os dias e era completamente desesperador ouvir o desespero dela. Era agoniante. E eu não sei por que essa chamada é tão perturbadora. Eu acho que é por causa da improbabilidade dela, sabe? Porque ficaram ali algumas perguntas, sabe? Entre a gente ali da equipe. Como é que essa bengala chegou lá? Mataram esse homem, aí botaram a bengala lá? Não sei, parecia meio que uma provocação pra gente, sabe? Até hoje a gente conversa sobre esse caso às vezes. Os casos de crianças desaparecidas são sempre os piores. E não adianta, a gente sempre teme encontrar um corpo a qualquer momento. Não é comum, mas acontece. E geralmente quando a gente encontra essas crianças, elas estão em lugares que ou elas não deveriam estar, ou que elas não poderiam estar. Vou ser sincera com vocês e falar que eu já ouvi mais falar do que já vivi essas situações. Mas agora eu vou contar pra vocês uma que eu tava lá, sabe? Eu passei por essa situação e que até hoje mexe muito comigo. Uma mãe e seus 3 filhos saíram para fazer um piquenique numa área do parque que tem um lago enorme. Essa daqui. Os filhos dela tinham 3, 5 e 6 anos. Ela sempre ficava de olho nos filhos, sabe? E segundo ela nunca perdia nenhum dos 3 de vista. Bem, tava ela, as crianças ali perto do lago. Ela não tava vendo mais ninguém ali por perto. E isso é muito importante de eu pontuar pra vocês. Eles ficaram ali durante um tempo, se divertiram, até que em certo momento ela decidiu voltar pra área do estacionamento. Até que eles se afastaram um pouco assim do lago e entraram numa trilha pra chegar até o estacionamento. E, gente, vou te falar, é muito difícil você se perder do caminho da trilha até o estacionamento. Só se você, assim, sair do caminho loucamente, sem perceber, mas é muito difícil. Sério, é muito difícil. Que foi, Vitor? Tá sendo atacado? Nossa, tem um bicho enorme aí. Tem um mico atrás de você. Eles estavam andando tranquilamente, até que, em certo momento, essa mulher ouviu um barulho vindo atrás dela. Aí ela se assustou e olhou pra trás pra ver se era alguém. Gente, foi coisa de 4 segundos. Ela olhou pra trás só pra ver se tinha alguém atrás dela. Quando ela virou de volta, o filho dela de 5 anos tinha simplesmente desaparecido. Ela imaginou que ele tinha saído da trilha que eles estavam pra entrar na floresta pra fazer um xixi, alguma coisa assim. E aí ela perguntou pros outros 2 filhos se sabiam do filho dela de 5 anos. Os 2 falaram que um homem grande, com um rosto assustador, pegou o menino de 5 anos e levou com ele pra dentro da floresta. As 2 crianças não pareciam assustadas, nem chateadas, nem nada. E mais tarde, essa mulher falou que parecia até que as crianças tinham sido drogadas. Porque eles estavam meio espaçados, assim, sabe? Meio que viajando na batatinha, estavam meio confusos. Claro que nessa hora, a mulher enlouqueceu e começou a procurar o filho por tudo quanto é lugar. Aí ela começa a gritar o nome do filho dela. Ela disse que em um momento até achou que ele tinha respondido, mas ela não tem certeza. Mas, gente, chegou um momento em que tava muito complicado dela procurar o menino, sendo que ela tava com 2 filhos dela. E foi nesse momento que ela ligou pra gente, né, pro serviço de busca, pra gente ajudar ela, e a gente foi mandado pra aquele lugar. A gente chegou no lugar, falou com a mulher e, gente, começamos as buscas. E a gente procurou por muito lugar, e nenhum vestígio de que o garoto estivesse em qualquer desses lugares. Os cachorros não estavam encontrando o cheiro dele em nenhum lugar, nem um restinho de cheiro, nada. Não tinha nenhum galho quebrado, nenhuma pegada, nada que indicasse que uma criança tinha passado por ali. Claro que por um momento a gente chegou até a desconfiar da mãe, sabe? Só que ela tava destruída, gente, ela tava desesperada. Então, assim, não tinha nem como suspeitar dela mais, sabe? Procuramos esse garoto por semanas. Vieram até voluntários pra ajudar a gente, mas não encontramos nada, absolutamente nada. Até que o momento a busca parou, gente, porque sem nenhum vestígio, a gente tem só que seguir em frente. Alguns voluntários até continuaram procurando, sabe? E um dia a gente recebe um rádio falando que um corpo foi encontrado e que ele precisava ser resgatado. Quando falaram pra gente o lugar em que esse corpo tinha sido encontrado, a gente teve certeza que não era esse garoto que a gente estava procurando, né? Durante essas semanas. Porque o lugar era muito distante de onde ele tinha desaparecido, era coisa de 15 quilômetros. Era muito longe. Só que quando a gente chegou lá,
era exatamente esse garotinho. Até hoje eu me pergunto como essa criança apareceu ali e eu não tenho nenhuma resposta, sabe? O voluntário só achou esse corpo lá porque ele decidiu procurar em lugares que ninguém pensaria que um corpo estaria escondido, sabe? Ele chegou na base de uma encosta muito, muito alta e quando ele olhou, ele encontrou alguma coisa. Ele olhou com um binóculo, assim, e ao longe ele viu o que parecia ser um corpo. Ele reconheceu pela cor da camisa, que era a cor da camisa do menino que a gente tava procurando. Aí a gente foi chamado lá, né, deu um trabalhão pra tirar o corpo de onde tava enfiado num lugar e tal. Quando a gente tirou o corpo dele, olha, foram mais perguntas do que respostas. Porque além dele estar a quase 15 quilômetros de onde ele tinha desaparecido, não tinha como esse menino chegar lá. Não sozinho. Não tinha como ele chegar lá sozinho, passeando. Essa ladeira que ele foi encontrada, gente, é muito difícil de subir, até pra gente que tá acostumado e a gente usando equipamento de escalada. Um menino de 5 anos não tinha como chegar lá e disso eu tenho certeza. Ah, e não é só isso não, tá? O garoto não estava com nenhum arranhão no corpo. Ele estava sem tênis, mas os pés dele estavam limpíssimos. Limpos, bonitinhos, sem nenhum arranhado. Então não era como se um animal tivesse arrastado ele até lá. Fora que não parecia que ele estava morto desde o dia que ele desapareceu. Não, ele tinha desaparecido há mais de mês, gente. E parecia que ele estava morto ali há 1 ou 2 dias no máximo. Foi uma das ligações mais desconcertantes pra mim, assim. Mexeu muito comigo. E mais tarde, o legista falou com a gente que a causa da morte foi hipotermia. Ele morreu coisa de 2 dias antes da gente possivelmente encontrar ele. Não tem suspeito, não tem resposta e é uma das ligações mais misteriosas que eu já recebi até hoje. Um dos meus primeiros trabalhos, ainda quando eu era estagiária, foi encontrar um menino que tinha se perdido da sua mãe. Ele tinha só 4 anos de idade. Esse foi um dos casos que logo no início a gente teve certeza que ia encontrar ele. Porque a gente usou os cachorros ali pra ir atrás dele e os cachorros estavam sentindo um cheiro muito, muito forte. E a gente viu que tinha uns sinais ali de que ele estava por perto. E de fato, a gente acabou encontrando ele a 800 metros de onde ele tinha sido visto pela última vez, em um canteiro. Quando a gente viu ele, o garotinho nem sabia que tinha ido tão longe assim. Aí uma das pessoas da nossa equipe acabou levando ele de volta pra mãe dele, que tava esperando. Ainda bem, porque eu não sou muito boa com crianças, gente, então eu não queria que fosse eu. E aí eu fui voltando mais de boa com a minha treinadora. E aí ela foi me mostrar, ela decidiu me mostrar um lugar que geralmente a gente encontrava as pessoas desaparecidas. É um lugar ali na trilha que desce assim, geralmente as pessoas descem por ali porque realmente é mais fácil de descer. Bem, aí a gente foi andando, a gente já tava andando por coisa de 1 hora, até que a gente chegou num lugar que fica a 13 quilômetros do estacionamento principal. Agora você pensa, essa floresta, né, esse parque é protegido pelo estado, então não dá para trazer para cá nenhuma loja, nenhum estabelecimento comercial, nada desse tipo. Ou seja, não tem nenhuma construção no meio dessas florestas, não tem nada, não pode, porque é protegido. Então a única coisa que você vai ver assim é uma torre de incêndio, uma guarita, alguma coisa assim. Só que o que a gente viu bem na nossa frente tinha bordas muito retas. E olha, pela minha experiência eu te falo que a natureza não costuma fazer linhas totalmente retas. Aí eu mostrei pra minha treinadora, perguntei o que era aquilo, ela ficou quieta, mas ela me deixou chegar ali pertinho e tal, pra dar uma olhada. E quando eu tava a cerca de 6 metros de distância, gente, eu me surpreendi um pouco. Era uma escada no meio de uma fucking floresta. Era uma escada normal, tinha carpete bege e tinha ali seus 10 degraus. Mas em vez de ela estar numa casa, que era o lugar que ela devia estar naturalmente, não, ela estava ali, no meio de uma floresta. Gente, é muito louco. É como se fosse um bug num videogame, sabe? Você tá jogando um videogame, deu um bug lá, simplesmente apareceu uma escada super chique no meio da floresta. Eu senti que o meu cérebro, gente, estava fazendo hora extra de trabalho ali pra tentar entender o que eu tava vendo. Enquanto isso, a minha treinadora tava do meu lado, olhando pra escada, com uma cara blasé, como se aquilo fosse a coisa
menos interessante que ela já viu na vida dela. Na mesma hora, eu perguntei pra minha treinadora o que era aquilo. Ela deu uma risadinha, tá? De deboche. E falou assim, olha, pode se acostumar, querida, porque você vai ver muito isso aqui. Aí eu fui chegando perto, né? Senti aquela pequena curiosidade de subir na escada. Mas na hora que eu tava chegando perto, ela simplesmente agarrou meu braço com uma agressividade que eu vou te contar e falou assim, olha, eu não faria isso se eu fosse você. Eu fiquei me questionando, perguntei pra ela o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, olha, você vai ver várias dessas escadas, mas não se aproxime delas. Não toca, não se aproxima, não faz pergunta, não olha, ignora completamente. Era o que ela me disse. Eu tava ali querendo fazer várias perguntas, inclusive eu tava começando a fazer pergunta, mas alguma coisa na cara que a minha treinadora tava me olhando me fez parar. Ela não falou nada, gente, foi só a cara que ela me olhou, decidi ficar quieto pianinho. Bem, vida seguiu, não fiz mais perguntas realmente, fiquei pensando sobre isso. Mas aí, gente, o que acontece? A cada 5 ligações que eu recebo de resgate, que eu vou entrar no meio da floresta, pelo menos em uma eu encontro uma escada no meio do nada. Aí, às vezes, ela aparece na minha frente, às vezes eu vejo, assim, bem distante, lá, nossa, quase não vejo a escada, mas eu tô vendo que ela está ali. Às vezes ela tá próxima, mas nem tanto. E acontece, geralmente, de eu ver essas escadas, quando a busca ela é mais demorada, a gente acaba demorando mais e a gente encontra com uma escada. Ou, geralmente, quando a gente tá em treinamento no fim de semana, também costuma aparecer. Eu tentei falar sobre as escadas com algumas pessoas que trabalham comigo, mas eu recebi a resposta que a minha treinadora já tinha me dado. É normal, você vai ver isso sempre, não se aproxime delas. E agora, quando eu tô dando treinamento pros estagiários, eu dou a mesma resposta. Porque eu realmente não sei o que dizer pra eles. E eu realmente espero que um dia eu tenha uma resposta melhor sobre as escadas, mas isso ainda não aconteceu. Essa próxima história, ela é menos assustadora e mais triste. Foi quando um jovem desapareceu no meio do inverno, gente, que é uma época que você não pode ir muito longe nas trilhas, sabe? Geralmente, a gente fecha algumas trilhas no inverno, né? Só que tem umas que a gente não fecha nunca, a não ser que a neve esteja, assim, muito alta. E quando a gente iniciou as buscas a esse jovem, a esse rapaz que tinha desaparecido, a neve tinha 1,80 m de altura. Sim, esse ano foi uma época que nevou bastante. E a gente fez a busca imaginando que não seria tão fácil encontrar ele, assim, antes da primavera, né? E depois da primavera, o gelo seca e fica mais tranquilo, porque não tem mais gelo. Bem, até que veio o degelo e uma das pessoas, um dos visitantes, acabou relatando que encontrou um corpo em uma trilha que não era próximo da trilha principal. A gente encontrou esse corpo na base de uma árvore, no meio de um monte de neve derretida. Nesse momento, eu já imaginei o que tinha acontecido. E se você tem o costume de passear bastante na neve, fazer snowboard, montanha, esse tipo de coisa, você pode ter imaginado também. Quando a neve cai em uma árvore, na parte de baixo do galho, geralmente a neve não congela tanto assim. E isso acontece muito em arbusto, né? Que arbusto tem tipo um guarda-chuva assim, e aí a neve cai em cima, congela, embaixo não congela tanto. A gente fala que isso é muito perigoso, porque isso pode cair em cima de alguém e... Sabe, a gente avisa que é perigoso pra caramba. Só que cada ano parece que neva mais um pouco, sabe? Parece que a neve vai piorando a cada ano. Meu palpite é que esse menino, ele tava fazendo ali a sua caminhada tranquilamente, até que ele se cansou, ou ele sentiu alguma cãibra muito forte e decidiu, né, ficar ali na beira dessa árvore. Só que aí ele não sabia desses pedaços de neve que caíam e, com certeza, um desses pedaços de neve muito grande caiu em cima dele. Ele, quando a gente encontrou, ele tava meio que com os pés pra cima, sabe? Então a gente acha que ele acabou sufocando no meio desse monte de neve. Chama asfixia por imersão. E geralmente, gente, não acontece, não é uma coisa muito comum. Só quando a neve tá muito profunda. Ou então quando a pessoa tá numa posição esquisita, que foi a posição que esse cara tava, com as pernas pra cima e tal. Então eu acredito que isso ajudou ele a acabar falecendo. Então a quantidade de neve que tava tendo naquele dia foi suficiente pra tirar a vida desse jovem. Agora, gente, eu falo pra vocês, não foi uma morte rápida, sabe? Esse tipo de morte geralmente é bem agoniante, porque uma quantidade de neve muito densa deve ter caído em cima dele, e ele tentou sair, mas não conseguia. Então você imagina, eu acho que chega um certo momento em que a pessoa se dá conta do que tá acontecendo, que você não vai conseguir sair dali, que você não vai conseguir mais respirar. Eu não consigo nem imaginar
o que esse homem estava pensando nos seus últimos momentos. Muitos amigos meus, menos corajosos assim, eles já me perguntaram se eu já dei de cara com o Gottman, que é o homem bode, enquanto eu tava ali nas minhas chamadas. Infelizmente, ou eu acho que felizmente, eu nunca dei de cara com um, acho que nunca aconteceu. Eu acho que a coisa mais próxima foi aquela ocasião do homem dos olhos negros, mas fora isso eu não vi mais nada. Mas teve outra chamada que alguma coisa parecida com isso aconteceu, mas eu não sei se eu ligo isso ao homem bode. A gente recebeu uma ligação de uma mulher que aparentemente ela tinha desmaiado em uma das trilhas e ela precisava de ajuda para voltar ali pra trilha principal. A gente foi até onde essa mulher tava e quando a gente chegou lá, o marido dela tava fora de si. Esse homem falou que ele tava um pouco fora da trilha quando, de repente, ele tava ali olhando alguma coisa, sabe? Nada de muito importante. Quando a mulher dele começou a gritar atrás dele. Quando ele se virou pra voltar, né, onde a mulher tava, a mulher desmaiou. E aí ele ligou pra gente, ele que fez a chamada. E aí a gente botou ela numa maca e levamos ela ao centro de boas-vindas pra ver o que tava acontecendo. Até que em certo momento essa mulher acorda de novo e começa a gritar de novo. Eu comecei a tentar acalmar ela ali de alguma maneira e eu perguntei pra ela o que tinha acontecido. Eu não vou lembrar literalmente, exatamente o que ela falou, mas basicamente ela disse que aconteceu o seguinte. Ela disse que tava lá paradinha esperando o marido dela voltar, até que ela começou, gente, a ouvir um barulho muito estranho. Ela disse que parecia muito um gato, mas não era um gato. Ela falou que de jeito nenhum aquilo era um gato. Ela começou a andar, ela foi andando assim pra tentar ver de onde estava vindo e ela reparou que esse som, tipo um gato, de um miau, tava ficando mais próximo. E quanto mais próximo esse som ficava, mais desconfortável a mulher ficava. Até que ela descobriu de onde estava vindo esse barulho. E dessa parte eu lembro muito bem, porque é uma coisa, gente, completamente bizarra e não tem como esquecer mesmo. Ela disse que não era um gato. Era um homem que tava fazendo miau, miau, como um gato. Só que ao mesmo tempo também não era um homem, porque ela disse que nenhum homem conseguiria fazer uma voz tão zumbida assim. Ela até pensou que fosse um problema ali no aparelho auditivo dela que ela usava, mas aí ela ajustou e o barulho continuou. Ela falou que foi terrível, mas ela tava andando, ela tava ouvindo esse barulho, mas ela não tava conseguindo ver ainda, sabe? Foi quando, de repente, uma forma saiu do meio das árvores. Daí ela disse que acha que foi nesse momento que ela desmaiou. Gente, não tem como. Ficou na minha cabeça isso de ter uma pessoa, um cara, fazendo miau, miau igual um gato. Então, na mesma hora, eu pedi pro meu superior que tava ali pra me dar permissão pra eu voltar para aquele lugar que ela tinha desmaiado, para eu tentar ver se eu encontrava alguma coisa, algum vestígio. Foi me cedida a permissão e eu fui até lá. Bem, eu andei, saí da trilha para ver se eu encontrava alguma coisa, até que chegou um momento que já tava na hora do pôr do sol. E olha, sinceramente, eu não desejo nem um pouco andar de noite por essas trilhas, ainda mais sozinha. Então eu decidi voltar e fiz uma nota mental para eu continuar procurando amanhã. Mas aí, quando eu tava voltando, eu comecei a ouvir à distância o que parecia ser exatamente uma pessoa fazendo miau, miau com a boca. O som não aumentava, não se aproximava, só ficava nesse tom realmente assim, monótono. Eu saí da trilha para ver se eu me aproximava de onde esse som estava vindo, mas parecia que não estava vindo de um lugar específico, parecia que estava vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Bem, aí eu desisti, voltei pro centro de boas-vindas e depois disso eu não ouvi mais nada, sabe? Esse barulho não voltou a acontecer, nenhuma chamada foi feita depois relatando que ouviu uma pessoa fazendo miau miau com a boca. Aí por conta disso, por não ter tido nenhum outro caso, eu acho que foi alguém, sabe? Algum garoto, algum adolescente tentando assustar alguém, sabe? Mas não tem como, eu tenho que admitir pra vocês que foi um negócio muito estranho. Já que vocês gostaram de ouvir mais histórias, gente, semana que vem eu vou trazer mais algumas pra vocês. Ai meu Deus, pulou pra cá. Tchau! Tá vendo ele? Bem espertinho. Aí outro vindo atrás, velho. Ali, ó. Cadê? Ali. Que lindo! Ele tá vindo comigo. Sibeli, você vai deixar minha filha aí?